E todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos colocar nossa fonte para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, que habita no mais alto do céu, santo, santo é o teu nome. Pai querido, mais uma vez, muito obrigado por você ser cada um de nós, ó Deus, para aqui para a tua santa casa, para junto honrar e honrar o teu santo nome, porque só tu é digno de toda honra e toda glória. Nesse momento, ó Deus, iremos te louvar, Senhor. Esse louvor pode sair perfeito como tu és. Abençoa cada um de nós e o resto da programação. Com essas bênçãos eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Deus de Israel. Vocês. Bora, gente.
75, fé e a vitória. Amém? Amém. Vamos agora cantar Casa de Bênção. Todos de pé, vai esperar vocês. Bora lá? Isso. Estarão reunidos adoradores.
Deus me ama. Nesse momento nós vamos nos ajoelhar perante Deus e nós vamos ter um minuto aí dizendo a Ele o que sente, e então depois eu quebrarei com uma oração. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor mais uma noite, iniciando, Senhor Deus, as horas do sexto dia da semana na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja derramado sobre nós e que possamos, nosso Deus, andar na Sua presença. Perdoa nossos tantos pecados, abençoe os irmãos, amigos que nos acompanham também pelo Facebook, Senhor Deus, nesse momento, de suas casas, alguns talvez do seu trabalho, mas que todos possam estar conectados com o Senhor neste momento, por meio, Senhor Deus, deste culto em adoração a Ti. Que o Senhor Deus nos fale e que o Senhor Deus atue por meio do Teu Espírito em nossas mentes para transmitir e ouvir e entender aquilo que a Tua palavra traz até nós nessa noite. Abençoe essa família, pois o intuito dessa semana de oração é esse, Senhor Deus, nos advertir como família, para nós aprendermos a como lidar como pai, mãe, filhos e, acima de tudo, como famílias do céu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pegou. Louvado seja Deus. Vocês lembram o que foi que nós estudávamos ontem? Boa noite aos irmãos que chegaram, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos irmãos lá do Facebook que nos acompanham por meio das plataformas digitais. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos numa semana de oração maravilhosa, onde estamos caminhando já para o final, porém temos aprendido coisas grandiosas. E quando você sentir saudade dessa semana de oração, é só você ir lá no Facebook, ela está lá gravada toda noite, os temas estão todos lá. Curta, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas com os temas que aqui foram pregados. Só um resumo daquilo que nós estudávamos ontem. Vocês lembram o que foi que nós estudamos aqui ontem à noite? A atmosfera de um lar sem luz. Esse foi o tema que nós abrangemos aqui ontem à noite. E um lar sem luz significa dizer que é um lar sem Deus. Porque o próprio Deus disse em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Então, um lar que não tem Deus é um lar que está em treva. Uma família que não tem Deus é uma família que, infelizmente, está caminhando na escuridão desse mundo, e isso é muito perigoso. E o tema que nós vamos estudar hoje à noite, qual é, irmãos? A atmosfera do lar de Betânia. Então, nessa noite, nós vamos aprender algo grandioso nessa história. Nós vamos fazer uma viagem aproximadamente quase 2000 anos para trás. Graças a Deus que existe a Bíblia, porque se não existisse a Bíblia, nós não conheceríamos essa história. Nós não tínhamos conhecimento da história e do exemplo e da atmosfera desse lar tão maravilhoso aonde Jesus um dia penetrou. Eu só queria dizer algo aqui a vocês, irmãos. Se vocês não se concentrarem, não tem como vocês aprenderem nada aqui nessa noite. Então, concentre sua mente, fique à vontade, mas o seu foco aqui, a sua vida, eu creio que é para ouvir a palavra de Deus. Vamos ao primeiro texto da Bíblia, para nós meditar nele. Leia comigo esse texto que aparece na tela, João capítulo 10, verso 38 a 42. Olha o que diz o texto. Caminhando Jesus e os seus quem? Discípulos, diz o texto ali, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada como é o nome dela? Marta. Marta recebeu, ou seja, diz o texto aqui, em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada onde, irmãos? Aos pés do
do Senhor, fazendo o que lá, irmãos? Ouvindo o que? A palavra do Senhor. Ouvindo a palavra. Vamos tentar entender isso aqui, irmãos. Jesus caminhava na direção desse povoado chamado essa aldeia, e que era conhecida como o nome de Betânia, certo? O texto está aqui, mas se quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Só que Jesus não foi para esse lugar sozinho. Jesus foi para esse lugar com uma comitiva de quantos homens? Aproximadamente 12. A essa casa. E disse que certa mulher chamada de Marta, ela recebeu em sua casa. Marta recebeu Jesus com a sua comitiva, a sua tropa, em sua casa. Só que enquanto Marta recebia Jesus em sua casa, enquanto ela quis, irmãos, escuta isso em nome de Jesus. Enquanto ela quis dar um bom aconchego a Jesus, fazer uma boa recepção, sabe o que aconteceu? Existia 2 mulheres nessa casa, sim ou não? Como era o nome da outra? Maria. Maria, em vez de ajudar ela, o que foi que Maria fez? Sentou aos seus pés, moça. Ficou lá ouvindo o que ele tinha para dizer. Maria fez certo ou errado? Certo. Parece que vocês responderam com medo, né? Fez certo. Maria fez certo ou errado? Mas quem ia servir então a comida? Quem ia servir a Jesus? Quem ia servir a Jesus, irmãos? O texto está dizendo, diz que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus. O clima foi mais ou menos desse jeito aí. A cara de Marta não está tão essas coisas do lado de Maria. Imagina lá, com um cesto, um vaso ou um pote na mão. Veja que a mesa está bem servida. E olha a situação de Maria, parece mais que ela era também um convidado, um hóspede também naquela casa. E Marta não se contentou com aquele negócio, irmão. Eu achei outras imagens para colocar ali, porém achei melhor essa. Tem umas outras ainda mais invocadas. Mas, continue lendo o texto e veja o que diz ali o texto. Marta, porém, estava querendo, que jeito que Marta estava? Ocupada. Com o que Marta estava ocupada? Muitos. Está dizendo aqui serviço. E ela aproximando-se dele, ou seja, de Jesus, perguntou: Senhor, tu não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Para fazer uma pergunta dessa, tinha que ter intimidade também com ele, não é verdade? Quem era o chefe da casa? Era Jesus ou eles dois? Filho? Como é que alguém está na tua casa, é um convidado, e tu vai perguntar a ele, e aí, dá um conselho aí a minha irmã, para poder ver o que ela faz, não te importa não, ela está sentada aí, e tem um monte de serviço aqui para fazer. Era alguém, precisava ser alguém que você tivesse muito respeito e admiração e confiança nessa pessoa, que você estaria pedindo a ela o quê? O conselho. E veja a resposta de Jesus, irmãos. Veja a resposta de Jesus. Olha o que ele diz. Ela ainda continua: diz-lhes que me ajude. Aí respondeu o Senhor: Marta, Marta. Perceba na repetição: Marta, Marta. Imagina que você tem um filho e você olha para ele assim: Gabriel, Gabriel. Eu já te avisei, foi? É uma expressão de: presta atenção, tem cuidado, fulano. Aí Jesus está dizendo: Marta, Marta. Você está o quê, querido? Preocupada, inquieta com muitas coisas. Escute isso, irmão. Todavia, está dizendo Jesus, apenas umas é necessária. E aí, irmãos? Você está inquieta, Marta? Você está preocupada com muitas coisas? Talvez nessa noite Deus está falando, além dos que estão aqui, e para você que está aí acompanhando, talvez você não pode estar aqui nessa noite porque está ocupado. Muitas coisas você está fazendo. Só que um dia eu quero te dizer algo, irmãos.
sabe o que é que vai restar dessas muitas preocupações? Cansaço, fadiga, doença, e um dia você vai olhar para trás e vai dizer: o que eu fiz na minha vida? Não pude separar um pouquinho de tempo para descansar, pelo menos na presença de Deus. E você vai olhar para trás e vai ver que não valeu a pena, porque pessoas que não deram prego, não moveram nada, é quem vai usufruir do teu trabalho e de tuas correrias. Eu não estou dizendo aqui com isso que você não precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. É uma necessidade. Agora, o problema aqui que Jesus está falando não é que Marta deveria deixar a casa entregue às baratas. O que Jesus está dizendo: Marta, Marta, cuidado com o excesso de preocupação. Cuidado com o excesso de trabalho, Marta, porque tu não tem tempo para nada. Marta, Marta, você está inquieta, está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E quem escolheu? Maria. Escolheu o que, querido? Aquela mulher que estava sentada, ela escolheu a boa ou a pior parte? Maria escolheu a parte boa, a melhor parte. E Jesus já está garantindo para ela, a qual não lhe poderá ser tirada. Se pudesse ouvir um amém. Amém. Só vai dizer amém quem é Maria, viu? Quem é Marta, esse negócio está caiu. Filho, eu só queria chamar a sua atenção para uma coisa nessa parte. Vocês lembram que eu falei aqui essa semana? Eu vim sempre tocando nessa tecla. Satanás não quer que a gente faça o quê? Ore. O diabo não quer que nós façamos isso aqui que Maria está fazendo. Você sabia disso? Irmãos, eu vou perguntar, mas você não se pronuncia não. Responda para você. Quanto tempo você gasta fazendo isso todo dia na presença de Deus? De manhã e à tarde. Irmão, eu sou tão feliz na minha vida. Quando eu chego de tarde, de manhãzinha, que eu faço isso que Maria está fazendo aí. Me sento, tenho tempo para estudar a Bíblia, ver, poder ouvir o Espírito Santo soprar na minha mente essas mensagens que eu prego para vocês, a interpretação delas, poder cantar louvores ao meu Deus. Às vezes a minha esposa não tem tempo de estar ali, porque às vezes ela está fazendo um trabalho de Marta, mas eu vou ficar lá, vou criticar. Ela está ocupada, eu respeito. Agora ela ouve a minha voz cantando lá. Quiser vir, eu estou lá. Cabe nós dois e ainda mais gente se puder vir. Mas eu respeito a decisão de cada um. O texto está dizendo ali, irmãos, que Maria disse: Senhor, Marta, aliás, manda minha irmã sair daí. Essa mulher, irmãos, foi uma mulher muito conturbada, segundo o conhecimento bíblico, a história bíblica. Para essa mulher estar numa condição dessa, ela conhecia ou não esse homem? Você se assentaria aos pés de quem não tem nada para te ensinar? Você perderia tempo com tolices, com palavras que para nada presta para te edificar? Agora eu tenho que dizer algo que talvez vocês se esqueceram. E quando nós passamos horas e mais horas assistindo capítulos da novela, vai estamos ouvindo uma coisa boa? E quando nós assistimos seriado, filmes, pancadaria, etc., isso é coisa boa ou coisa ruim? A gente precisa acabar de dizer que não perderia tempo com coisa que não iriam edificar. Não é assim, vocês não disseram, eu não falei nada, só perguntei. Queridos, isso que Maria estava fazendo aí, irmãos, preparou ela para uma crise que escandalizou-se um monte de gente. Os discípulos na cruz do cavalo correram tudinho. Quem foi atrás da... Quem estava bem perto da cruz? Essa mulher que estava aos pés. No momento da cruz foi ela que estava perto. Sabe quem vai ao túmulo de manhãzinha, de madrugadinha, perguntar para o senhor Adão: cadê o corpo do meu mestre? Sabe quem foi? Essa que está aí aos pés de Cristo. Os discípulos estavam onde? Tudo trancado dentro de casa com medo do soldado romano. Ela não. Sabe por quê? Porque no tempo de bonança, de paz, sabe o que foi que Maria fez? Buscou se alimentar de Cristo para os momentos de crise. Escute isso aqui, irmãos, e você que está em casa. Alguém fez uma pergunta para um importante, muito interessante. Aliás, vocês mostrei.
Alguém perguntou para ele o seguinte: quem é você? Ele disse: eu sou um homem. Sim. Quem é você? Até que ele entendesse: quem é você? E ele disse: eu sou um treinador de um tipo de jogo lá. Tudo bem? Quem é você? Continuou perguntando o velho. Depois ele disse assim: eu tenho uma profissão tal, professor, não sei o quê. E ele disse: quem é você? Eu sou um homem casado, pai de família. E ele continuou, e ele sem entender: quem é você? Ele disse: eu sou cristão. Aí ele perguntou: isso é bom para você? Isso te faz bem? Isso é muito bom. Isso parece que não. Não entendi por quê, porque foi a última coisa da sua lista. Vocês entenderam o recado? Isso é a última coisa da tua lista. Ele disse: a preocupação, ou seja, os 2 diplomas que ele tinha de professor, e depois os outros, ou seja, o cristianismo na vida do homem estava onde? Em última parte. Irmãos, dizer que é cristão é fácil, mas é nas escolhas que eu digo quem eu sou. Sabiam disso? E o velho respondeu para aquele homem: sabe quem é você? Você é aquele daquelas escolhas, aquele com quem você escolhe, aquilo que você mais gosta de fazer, é aquilo ali que você é. É com aquilo que você se identifica melhor. E eu te pergunto nessa noite, irmão, e você que está nos acompanhando pelo Facebook: com quem você se identifica melhor? Quem é você? Se alguém perguntasse quem era Maria, o que você chegava e dizia? Sou uma cristã. E se alguém visse a conduta de Maria, dizia o quê? Realmente, essa mulher é o amor de Jesus. Perceba nisso que você vai ler aqui agora comigo. Leia comigo essa citação. Não foi eu que escrevi isso: desejado de todas as nações. Página 225, e aparece o texto ali no livro Brochura 368. Ao dar Cristo suas admiráveis lições, Maria sentava-se-lhes aonde, querido? Aos pés. Aonde é o lugar do crente verdadeiro? Os discípulos brigavam para estar aonde? Em que parte? Um reclinava no peito, era João, era o mais próximo, depois tinha Tiago, depois tinha Pedro, e tinha aquela luta entre eles para ver quem era que tinha direito ao primeiro lugar. Um dia eles foram todos aqui mandaram, irmão. A mãe dele dizia a Jesus: irmão de glória, pergunta lá para ele, manda que ele diga que quando ele estiver no reino, de nós senta à direita e outra à esquerda. Será que os bichos é usaram? Enquanto isso, Maria não estava brigando por nada. Maria só aparece nessa situação aos pés de Jesus, chorando, se humilhando, molhando os pés dele com lágrima e enxugando com os seus cabelos. Nunca vi Maria, eram os outros brigando para que ele aparecer. Maria não brigava com ninguém, ela estava aos pés. Todo mundo na mesa, ela aos pés que nem um cão. Quem gosta de estar aos pés de ninguém aqui? Diz aí. Numa empresa, não quer estar por baixo ou por cima? A luta desse mundo é exatamente esse, irmão. Todo mundo quer ser o primeiro. Você sabe por que tem tanta desavença dentro dos casamentos? Nós vimos aqui, nós lemos o texto. A esposa quer ter razão, o marido por sua vez também. Ou o marido quer ter razão, por sua vez a esposa também. E aí está a luta. Cada um quer o primeiro lugar. Olha o que diz mais. Ouvinte. Como era a situação de Maria, irmão? Lê isso aí em nome de Jesus. Maria era ouvinte de quê? Atenta e reverente. Eu vou dizer algo aqui, não quero machucar ninguém não, mas pensa numa reverência que tem na igreja. Irreverência. Sabia? É uma sede danada. É uma inquietação. Marta estava inquieta. E vou dizer algo com todo respeito e carinho do mundo. Pergunta para os irreverentes dentro da igreja. Força eles um pouquinho na Bíblia para tu ver o que são. Força. Aperta um pouquinho com as pessoas que ficam andando de um lado para outro dentro da igreja. Que não para quieto no canto, parece que tem brocha no banco. Criança é uma coisa, adulto é outra. Força um pouquinho essas pessoas. Pergunta algumas coisas da Bíblia, não sei não. Liga lá fala com o senhor, com o pastor, não sei te explicar isso aí não, irmão. Será que essas pessoas perguntassem: Maria, quem é Jesus? Será que ela diria alguma coisa? Maria está dizendo aí o texto, olha. Ela era ouvinte, atenta e, o que mais, querido? Reverente. Você sabe que é uma pessoa reverente, irmãos?
está ali atenta. Olha como Maria está lá. Saiu lá embaixo. Ela está lá bem atenta. Atenta a todo momento aquilo que está saindo. Ela está infiltrando, ela está ingerindo. Continua lendo, o que diz mais? Certa vez, Marta, perplexa ali com o cuidado de preparar então a refeição, foi ter com Cristo aquilo que nós vimos dizendo: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe a servir só? Diz depois que me ajude. Está lá em Lucas 10, 40, nós vemos isso. Isto foi por ocasião da primeira visita de Cristo a Betânia. O Salvador, os discípulos, eles haviam feito a pé a fadigante viagem de Jericó até lá. Marta anelava proporcionar-lhes o que, irmãos? Conforto. E em sua ansiedade, o que foi que aconteceu com ela, querido? Vocês conseguem ler isso aqui? Esqueceu a gentileza devida a quem? Ao hóspede. Presta atenção nisso aqui. Marta estava preocupada com algo bom ou ruim? A preocupação de Marta era boa ou ruim? Marta estava preocupada em servir um bom vinho a Jesus, suco de Davi, um pão daquela época, uma boa refeição. A preocupação dela era boa ou mal? Boa. E por que Jesus não elogiou? Quem é elogiado? Maria. Porque Jesus disse assim: olha, nem só de pão vive o homem. Não vos preocupei tanto com o alimento que é perecível, mas preocupai-vos com o alimento que permanece para a vida eterna. Irmãos, isso aqui é muito sério que você está vendo. Marta, na sua gentileza devida, ela se esqueceu a gentileza devida ao hóspede. Qual era a gentileza devida que Jesus queria aqui, irmãos? Ouvir-lhe, dar-lhe atenção, prestar atenção no que ele estava ensinando. Continua lendo, o que diz mais lá? Jesus lhe respondeu branda e pacientemente: Marta, Marta, estais ansiosas e fatigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria estava enriquecendo. Maria que estava lá nos pés, estava enriquecendo o que, irmãos? O Espírito com o quê? Com as preciosas palavras caídas dos lábios do Salvador. Palavra mais valiosa do que o quê? Para ela, do que as mais magníficas joias da terra. A palavra de Deus é desse jeito para aqueles que têm fome e sede dela. Mais valiosa do que os rubins dessa terra. Sabe por quê? Porque um dia os rubins dessa terra vai se derreter tudo. Vai perecer tudo. Mas aquilo que você ingeriu da palavra de Deus vai poder gerar em você uma fonte de vida para a vida. Sabe, irmãos, quem gerou isso na mente de Marta não foi ninguém igual ele. Você acha que quem era que estava insatisfeito ao ver Maria aos pés de Jesus? Quem que estava insatisfeito? A gente viu isso aqui essa semana, irmãos. O diabo fica insatisfeito, preocupado, angustiado quando ele vê uma pessoa aos pés de Jesus. Está pensando que o diabo está preocupado com quem vem para a igreja? Às vezes eu digo isso e continuo dizendo, as pessoas não entendem. Tem gente que está dizendo: peraí, você não está falando bobagem, não. Estou falando bobagem, não. Eu sei onde eu virei isso. O diabo não está preocupado com gente que é vegetariana, vegana. Não está preocupado com isso, não, irmãos. Até porque tem jogador de futebol, pessoas que vivem nas passarelas da moda, nos desfiles de moda. Eles são muito bem preparados. Tem deles que são veganos, não comem qualquer tipo de coisa. Mas eles não são cristãos. Existe um testemunho de um rapazinho, eu esqueci o nome dele, é Gabriel não sei o que. É um morenozinho lá da banda da África, um ex-satanista. E ele disse que para o treinamento dele, para servir ao diabo, eles também eram vegetarianos. Eles não comiam qualquer tipo de coisa para poder refletir melhor a mensagem diabólica. Então, filho, está pensando que tem gente que se gaba, não como isso, não como aquilo, louvado seja Deus. Só não leve isso pensando que você vai ser salvo por isso. Sabe, irmão, o diabo não está preocupado com quem faz esse tipo de coisa.
O diabo está preocupado com quem está aos pés de Jesus. Porque ele sabe que quem está aos pés de Jesus, o que é que vai acontecer, irmão? Transformação. Moisés desceu do monte de que jeito? Com o rosto brilhando que nem essa luz que nós não aguentamos nem olhar para ela muito. O rosto de Moisés desceu desse jeito. Sabe, irmão, é na contemplação de Jesus que nós somos completamente transformados. Não é o não comer carne, não é o só comer folha de alface que me transforma. É bom para a minha saúde, mas isso não me transforma. Desintoxica meu estômago e minha mente também, mas isso não me transforma. O que me transforma, o que gera mudança de vida em mim, é a comunhão sincera e verdadeira aos pés de Jesus. É o que nós estamos vendo. Agora, eu não estou incentivando você aqui a comer o que não presta, a viver do jeito que você quiser. É bom nós cuidarmos do nosso corpo, para que melhor nós glorifiquemos a Cristo, porque nós já fomos salvos. O problema é que tem gente que pensa que por não comer determinadas coisas, ele é salvo. Deixa eu contar um testemunho de um rapaz bem rápido. Isso foi um pastor que contou esse testemunho, achei muito importante na semana de oração dele, pastor adventista. Ele estava lá para o lado de uma faculdade dele, não sei se foi no Iraque, ele veio de lá fazer semana de oração há pouco tempo. E ele contou que numa faculdade conheceu um amigo, e o cara era vegano, e era um monte de coisa, e ele disse que de repente esse rapaz, ele estava com ele, e ele se afastava, e ele passava muito tempo em oração, de madrugada do mesmo jeito. E ele disse, rapaz, esse cara tem um grau de santidade muito grande demais. E eu não posso comer aqui com ele. E quando foi um dia, ele foi com os amigos, o cara dormia cedo e acordava cedo, muito cedo, porque ele se acordava para orar. E quando foi um dia, irmãos, escuta isso aqui em nome de Jesus, irmão. E quando foi um dia, o rapaz se atrasou, tá certo? Ele se atrasou um pouco, e eles dormiam um beliche, um em cima e um embaixo. E ele chegou de pontinha de pé para não acordar o rapaz que estava dormindo. O rapaz que era vegano, o rapaz que orava de madrugada, sabe, irmãos? E ele chegou ali muito cedo, tarde da noite. E sabe o que aconteceu? Sem querer tocou na mão do rapaz, do homem que era vegano, do homem que se levantava cedo, do homem que orava sem cessar. E esse homem começou agora a fazer, sabe o que, irmãos? Vinho, vou depois você deixar essa conversa para o final. Escuta isso aqui, em nome de Jesus. Escute isso. Todos nós precisamos ouvir isso, irmão. Escute isso. Sabe o que foi que o homem fez? Começou a esculhambar ele em língua, em grego, né? E sentou-se lá e esculhambou, ele disse, misericórdia. O homem se acordava de madrugada para orar, o homem era vegano, o homem passava muito tempo com Deus, o que está acontecendo? E esculhambou ele, irmão. Mas ele, na amizade com o rapaz, ele procurou ele e ele disse qual era o problema dele. Sabe qual foi o problema do homem? É por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa forma de julgar os outros, irmãos. Como você olharia para um crente desse? Conversando com ele, ele disse, eu vou te contar o que aconteceu comigo, eu tenho um trauma na minha vida. Um dia fui preso, e eu usava esse mérito, na cana, num presídio muito novo, ele foi preso e pegou prisão, aproximadamente quase 50 anos, ele teria que ficar preso, eu teria que morrer, mas porque ele foi para a cadeia, ele teria uns 20 anos, e recebeu essa sentença. E aí, quando ele estava preso, dentro desse presídio, essa era a única forma de que ele usava para se defender dos presos lá dentro. Ele deitava na cama dele e ele esculhambava todo mundo porque as pessoas criaram pânico dele. E ele criou esse hábito toda noite. E aí agora isso ficou na memória dele. Entende agora, irmãos? Mas se você tivesse lá dizendo, sei lá, crente, isso presta. Então, filho, antes de você julgar qualquer pessoa, primeiro saiba que todos nós temos algum tipo de defeito, algum tipo de problema. E aí o pastor entendeu. E hoje ele é um grande homem de Deus, é um pastor formado e anda pregando e provavelmente deve ter se livrado desse trauma. Leia comigo esse outro comentário aqui, irmãos. Olha o que diz. Provérbios 15, verso 4. Esse texto está na nova tradução na linguagem de hoje. O que diz aí, irmãos? As palavras bondosas nos dão o que, querido? Vida nova. Porém, as palavras cruéis, que é aquelas palavras com a gente, irmão, desanimam a gente. Nova tradução da
linguagem de hoje, daí a versão de Bíblia. Inclusive estou com ela ali. Queridos, sabe por que Jesus gostava do lado de Lázaro? Sabe por que Jesus, aquele lá, era tão aconchegante para ele, lá de Betânia? Porque a atmosfera daquele lá era muito aprazível a quem? A Jesus. Sabe, irmão, quando nós vivemos numa casa que tem isso aqui, olha, palavras bondosas de ambas as partes. Porque tem irmãos, tem maridos e tem esposa que eles querem que, eu quero que a minha esposa seja bondosa comigo, mas eu não sou como ela. Eu quero que os filhos sejam bondosos comigo, mas eu não sou como eles. Mas pode, irmãos, aqui se planta, aqui se colhe. Lembre-se disso. Aqui se planta e aqui se colhe. O texto está dizendo, as palavras bondosas nos dão ânimo, irmãos. Novo ânimo. Vida nova. Porém, as palavras cruéis, elas desanimam a gente. As palavras desse jeito, elas não somente desanimam, mas como ela destrói, destrona, mata pessoas, sabia, irmãos? Tem pessoas doentes por conta de palavras. Imagina, uma pessoa já está com a mente fraca e você chega de uma palavra bem cruel ali com ela, tem de matar quem já está morto. Jesus gostava daquele lá, porque o lá de Lázaro era desse jeito aqui, irmãos. Olha o que diz. Leia comigo esse texto, está aí na descrição do livro Desejando Todas as Nações. E as páginas também. Nosso Salvador apreciava um lar, o que, irmão? Tranquilo e ouvintes, que, irmãos? Escute isso aqui, nossa primeira fase de Bíblia. O nosso Salvador, ele ansiava por uma casa, aonde tivesse dentro dessa casa tranquilidade e ouvintes atentos. Escuta isso, irmão. A gente vem à igreja, muito bom, irmãos. A gente escuta o sermão, reflete um bocado de coisa, muito bom. Mas sabe um lugar onde Deus fala poderosamente com a gente? Aonde? Aonde, igreja? Em casa, irmão. Quando a gente abre esse livrinho, faz uma oração na camada da noite. Às vezes eu vou para 1h da manhã do exórdio estudando esse aqui, irmão. Sabe, isso não faz? Não me faça. Isso no momento, uma hora boa de você estudar, irmão. Aí quando vem o sono, acabou. Vai ser a melhor hora de você orar e estudar a Bíblia. O problema é que nessas horas muitos estão nos seus feitos. Cuidado que a calamidade está diante de nós. A destruição está diante de nós. Olha o que diz mais ali, irmãos. Ouvintes interessados. Ouvintes interessados. Presta atenção nessa pergunta que eu vou lhe fazer. Você é um ouvinte interessado? Ou você acha que Jesus não sabe o que é que nós estamos aqui buscando? Eu queria ler um texto que não está aqui, é da sua Bíblia. Bota a sua Bíblia para funcionar, a sua Bíblia em João, capítulo 4. Leia esse verso comigo, por favor. Por voltar. João capítulo 4. Todos vocês, manuseiam a Bíblia aí. Inclusive em outros momentos, quando for apresentar agora, eu aprendi uma lição. Eu vou só colocar no telão o texto do Espírito para si, mas a Bíblia nós vamos manusear ela, porque ela tem que ser manuseada, utilizada. Você que está em casa, se tiver uma Bíblia, abra ela em João capítulo 4 e leia comigo o verso 23. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 23. Olha o que diz. Mas virá o tempo, ou a hora, como diz a versão de vocês, e de fato chegou, em que os verdadeiros, que, irmãos? Vão adorar o Pai. Eu estou lendo a nova tradução na linguagem de hoje, a de vocês diz mais diferente, mas é quase igual. Adorarão o Pai em quê, querido? Vai adorar o Pai em quê? Em espírito e em que mais? E em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o... São esses verdadeiros adoradores que o Pai está procurando. O texto de vocês diz assim: chegará a hora em que os verdadeiros adorarão o Pai em verdade e em espírito. Não diz assim? Por que essa linguagem? Por que o texto está dizendo assim? Em verdade e em espírito. Por quê? A pergunta para nós é: como você está adorando nessa noite? Você sabe que há uma diferença entre em verdade e em espírito? Eu preciso estar conectado na adoração com esses dois pontos. Eu preciso estar adorando a Deus em verdade e em espírito. O que é uma adoração em verdade? Com sinceridade,
com sede daquela coisa, com necessidade daquilo ali, e em espírito, ou seja, minha mente, meu coração, meu espírito está conectado, irmão, completamente com o que eu estou aqui ouvindo. Às vezes tem pessoa na igreja, está aqui no momento como esse, mas está fundamentada, está lá no fogão, lá nos pratos, no trabalho, algo que deu errado, está perturbada com uma dívida, com um cartão de crédito, com uma doença. Tua mente não está conectada com o negócio. Você não está adorando a Deus em espírito. O teu espírito, você está aqui, mas o teu espírito, que é sentido de entendimento da tua mente, está lá num problema, numa briga que teve, algo que deu errado na família, alguma coisa. Então, essa adoração está incompleta. E nós precisamos centrar, irmãos, para adorarmos a Deus em verdade e em espírito. E veja o que ele diz mais assim, aqui, ó. Ele anelava, o que Jesus anelava, irmãos? A ternura, a cortesia e o afeto humano. Você tem noção disso? O que é que Jesus anela? Ternura, cortesia e afeto humano. Nós temos isso. Precisamos ter isso. Ternura, cortesia e afeto humano. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso? Escuta isso aqui em nome de Jesus, irmão. Escute isso aqui em nome de Jesus. Escute isso, irmãos. Olha o que diz isso aqui que nós estamos meditando, irmãos. Sabe o que está escrito, querido? Ali onde você está lendo? Sabe o que está escrito? Nessa leitura que nós estamos observando, com ternura, cortesia e afeto humano, irmãos, tudo aqui dentro da igreja é muito prazeroso. Mas a preocupação de Jesus não é com esse ar, com esse som, com esse microfone, com computador, com banca, com nada. Sabe por que é a preocupação de Jesus? Hã? Por que é a preocupação de Jesus? Hã? Com que é a preocupação de Jesus? Com nós. Com nós, seres humanos, irmãos. É com nós. Jesus, ele gosta do afeto, da ternura, da cortesia humana, irmãos. Jesus quer estar junto de pessoas que estão preocupadas com essas coisas. E aí fica difícil de Jesus falar com você. E veja o que diz mais ali. Os que recebiam a celestial instrução, que sempre estava pronto a comunicar, eram o que, querido? Grandemente o quê? Abençoados. O texto bíblico está dizendo que essas pessoas, elas eram grandemente abençoadas. Escuta isso aqui, irmãos. Não deixa nada desconcentrar você não, querido. Deixa não. Não deixa. Porque Jesus quer falar com você. Você é grandemente abençoado, irmãos? Levanta sua cabeça. Você se sente que é grandemente abençoado? Você sente que a sua família é grandemente abençoada? O segredo para ser grandemente abençoado está aqui. Eu vou ler novamente. Os que recebiam a celestial instrução e que sempre estavam prontos a fazer o que com o que ouviam? Comunicar. Eram grandemente abençoados, irmãos. E aqui eu entendo às vezes por que eu não sou talvez grandemente abençoado. Olha o que diz mais aqui, querido. Olha o que diz mais aqui. Se alguém puder ajudar a irmã ali, irmã, ajuda. Eu não sei o que está acontecendo ali com o menino. Tenta ajudar ela ali, talvez. Pode deixar ele sentado, irmão. Não se preocupe com ele não. Ele está quietinho. Olha o que diz mais aqui, irmãos. Se preocupe com ele não. Olha o que diz. Concentre sua mente aqui na palavra de Deus, irmão. Olha o que diz. Ao seguir, diz o texto aqui, olha. Ao seguirem as multidões, através dos que, queridos? Dos campos, desvendavam-lhe o que, queridos? As belezas do mundo natural. Procurava abrir-lhes o que, irmãos? Os olhos do entendimento, a fim de verem como a mão, ou seja, divina, assim eles puderem ver como a mão divina sustém os mundos, a fim de despertar apreço
divina chamava a atenção dos ouvintes para o que, queridos? Os orvalhos a cair de manso, a branda chuva, e o que mais? E o resplendente sol, dados igualmente aos bons e aos maus. Escuta essa parte vermelha que é as mais interessantes. Desejava que os homens compreendessem mais perfeitamente o cuidado que Deus dispensa aos instrumentos humanos por eles criar. Vocês têm noção do que vocês estão ouvindo? Vocês têm noção do que vocês estão vendo, irmãos? Hã? Ou vocês não entenderam nada? Jesus estava dizendo ali, ele tinha interesse de que nós pudéssemos entender o apreço, o cuidado que ele tinha por cada ser humano, tanto bom como ruim, porque Jesus ama todos. E depois ele ainda diz mais algo ali. Ele desejava que as pessoas, que os homens compreendessem mais perfeitamente o cuidado de Deus para com o bom, para com o que ele dispensava ali aos instrumentos humanos por ele então criar. As multidões, porém, eram... Como eram as multidões, irmãos? Tardia em ouvir. As multidões eram tardias em ouvir, mas não é multidão hoje não, é a maioria das pessoas. Elas são tardias em ouvir e entender isso, irmão, e continua na vida de miséria. Pode ter 1 milhão de semanas de oração como essa aqui. Se você não prestar atenção a isso, filho, foi só palavras. Eu tenho convicção de que tem pessoas aqui que estão tendo efeito na vida delas, mas também com a mesma intensidade. Eu tenho convicção que tem muitos que vêm só por vir, só para marcar presença. Se terminar o sermão, pergunta o que foi pregado, não sei não, nem liga ali não. O problema da multidão era esse. Era esse aqui, irmãos. E veja o que diz mais ainda, eles eram tardios em ouvir. Mas lá no lado de Betânia, olha o que era que acontecia. E no lado de Betânia, Cristo encontrava repouso do que, querido? Do fatigante conflito da vida pública. Descorria ali perante um auditório ávido a apreciar o volume do que, queridos? Da providência. Nessas palestras íntimas, presta atenção nisso, irmãos, desdobrava a seus ouvintes o que não tentava dizer a multidão mista. A seus amigos não necessitava falar por meio de palavras. No lado de Lázaro e de Betânia, lá, irmão, de Maria e de Marta, Jesus ali falava com, sabe, irmão, com propriedade. E ele derramava o seu conhecimento ali. Porque lá na multidão, ele sabia que eles não queriam. Mas ali tinha ouvintes, sabe, irmão, reverente, atento. E ele não falava por meio de comparação e nem de palavras. Por isso que as multidões não entendiam, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não eram ouvintes atentos. Leia comigo esse outro comentário. Deixa já de todas as nações. No lar de Lázaro, encontrava Jesus o que, queridos? Muitas vezes repouso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que o Espírito Santo é bem-vindo no lar que só tem grito, briga, esculhambação, que não tem gente que tem compromisso com orações, com o estudo da Bíblia? Tu acha que o Espírito Santo habita lá? Se habitar, eu estou lendo a Bíblia errado. Se habitar lá, eu estou lendo o Espírito de profecia errado. Sabe, irmão, encontrar sossego no lado de Betânia. Jesus, quando saía, estava vendo que Jerusalém está atrás, ali onde estavam as conturbações, ali estavam as preocupações, a agitação, e Jesus vinha só, se retirava, e ele ia procurar lá, aonde ele pudesse encontrar, sabe o que lá? Aconchego. Onde ele pudesse encontrar descanso, paz, felicidade. Quem que não gosta, irmão, de um lar tranquilo? Eu tenho pavor de grito, irmão. Tenho pavor disso. Apesar de eu ter uma voz aguda, mas se você quiser me matar, venha falar comigo no grito. É terrível isso. Você não está morto. É terrível isso, irmão. Eu estava trabalhando aqui em 4 horas, dava um grito, já não foi carro, eu mudava logo de boa. Não há necessidade disso. Entende? E os anjos e o próprio Deus e o Espírito Santo, eles se afastam de tipo de lares que tem esse tipo de comportamento. Veja o que está dizendo, onde tinha repouso. O Salvador não tinha lá próprio. Ele dependia da hospitalidade. De quem, queridos? Amigos e discípulos.
Jesus não habita na casa de desconhecido. O texto está dizendo que ele dependia de lá de quem? De amigos e discípulos. A pergunta para nós nessa noite é: qual desses dois grupos eu sou? Amigo ou discípulo? Eu gostaria mais de ser amigo. Porque quem é amigo não tem condição de não ser um discípulo. Maria, ela era amiga e ela era também o que, irmãos? Discípulo. Continua lendo, olha o que diz lá. E frequentemente, quando cansado, sediosos da companhia humana, alegrará-se de poder escapar para onde, querido? Para esse pacífico ambiente de família. Vocês estão entendendo? Para esse pacífico ambiente de família. Tem casas, irmãos, eu não conheço teu lar nem tudo meu, mas tem casa que tem só o nome de família, mas que não tem nada a ver de família aquilo ali. Existem famílias que não são dignas do nome de família, porque vive, é uma expressão de palavra até pesada que eu vou usar, porque vive feito cachorro. Não é verdade, irmão? É brigando, é bancada, é tapa, é intrigado com o outro, é falando mal um do outro. Isso é família, irmão. Os animais são mais unidos com a espécie deles, sabia? Os animais são bem unidos com a espécie deles. Anda tudo no bando e defende, briga. Você já viu aqueles búfalos quando o leão ataca um? Eles começam a fazer uma roda e parte para cima e termina, às vezes, salvando a vida de uma deles. Mesma coisa o leão e todos os animais das suas espécies. Mas o ser humano é diferente. O ser humano ele destrói uma a si mesmo. Nesse ambiente de família. Depois diz mais. Longe daqueles, queridos, das suspeitas e inveja dos raivosos fariseus. Jesus estava longe das suspeitas, das invejas e dos raivosos fariseus. E eu quero te dizer, sem nenhum medo de errar, esse espírito de fariseu ainda continua no seio da igreja. Porque tem inveja, raiva, tem esse tipo de coisa. Cara. Jesus não está ali, por exemplo, de jeito nenhum. E olha o que diz mais. Ali recebia sincero acolhimento, pura e santa amizade. Ali podia falar de que forma, irmãos? Com simplicidade e liberdade perfeita. Jesus gosta do lar familiar, irmão, porque ali ele pode transmitir a mensagem dele com, sabe, irmãos, com eloquência, com calma, porque ele sabe que tem pessoas ali prestando atenção. E depois diz mais aqui. Ali ele recebia sincero acolhimento e também pura e santa amizade. Ali ele podia falar com simplicidade e liberdade perfeita, sabendo que suas palavras seriam compreendidas e o que mais? Entesouradas. Entesouradas. Irmão, você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, irmãos. Irmão, você pode vir 1 milhão de semanas de oração. Se tu não entesourar isso aqui na tua mente, não valeu nada para tu. Esse é o que eu estou te dizendo. Eu me lembro de uma semana de oração que Daniel fez aqui. Foi onde eu me converti, onde começou o meu convertimento. Me lembro de semana de oração que já pregou e me lembro dos temas que eles pregaram aqui. Eu me lembro, nunca me esqueço do tema da semana de oração. Isso aqui era um piso de concreto, irmão. Não tinha isso aqui não, essa bancada. Assim deixa modeloso. As bancas, acho que aqui tem umas ali, eram umas bancas de ripa. Mas quem dera que voltasse aquele tempo. Hoje vai ter uns ar-condicionado. Naquela época não vai sonhava com isso. Sabíamos nem o que é isso, verdade ou não era? Era a menina de PM, engatinhou, arrastava-se nessa igreja, quando eu cheguei aqui. Mas sabe, irmãos, a igreja se modernizou, mas a igreja se apostatou. Quem dera, irmão, que voltasse ao piso de concreto, tomara que arrancasse essa cerâmica daqui, tomara que arrancasse esse ventilador, esse ar-condicionado daqui, tomara que nós voltássemos a sentar em tamboreta aqui, mas tivéssemos espiritualidade e caráter cristão. Porque o luxo tem afastado as pessoas, irmãos. Se vocês conhecessem a igreja naquela época, vocês viriam que realmente era bem mais diferente do que hoje. Olha o que diz mais ali, irmãos. Leia comigo esse texto. Leia comigo esse texto. Eclesiastes capítulo 3, versos 12 e 13. Na nova tradução na linguagem de hoje. O texto diz assim, olha. Então eu entendi, está dizendo Salomão, capítulo 3 de Eclesiastes, versos 12 e 13. Só que o texto está na nova tradução na linguagem de hoje, dessa maneira ele está aí. Então entendi, disse Salomão, que nesta vida tudo
tudo que a pessoa pode fazer é o que, irmãos? Hã? Como é que vocês estão lendo ali? A letra está bem grande. Tudo que a gente pode fazer nessa vida, está dizendo Salomão, é o quê? Procurar o quê? Hã? Procurar ser feliz e viver o melhor. O cristão que não vive feliz tem alguma coisa errada. Na vida do Salomão está dizendo aqui, isso é o mais sábio, um dos homens mais sábios da Bíblia. E ele está dizendo, eu entendi que a melhor coisa, está dizendo aqui, olha. Então eu entendi que nesta vida, tudo que a pessoa puder fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos fazer o que, querido? Comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de quem? Isso é uma dádiva de quem? De Deus. Mas sabe o que o pirangueiro faz? Eita, estou com a vontade de comer uma pizza, eu não vou comer, não vou gastar. Aí ele adoece, aí fica lá sem apetite, aí fica lá a mãe, a avó, ou a esposa, ou a irmã, não, eu vou matar uma galinha cá para estou com medo. Para quê? Não tem que ser negócio, não. Quando tem saúde, não come. Você está sendo como é o brasileiro? Ele guarda as coisas boas para comer, ele está doente, não tem mais gosto. Que coisa contrária, irmão. Filho, está com vontade de comer uma coisa, tem condição, coma, é coisa boa. O bebê aqui não é tomar aguardente, piroca, essas coisas não. Essa mesma parte que nós estamos vendo. Seja feliz, irmão. Seja feliz. Procure, lute pela sua felicidade, porque Deus gostava de estar do lado de Marta e de Lázaro e de Maria. Sabe por quê? Porque Jesus encontrava felicidade ali dentro. A alegria. Eu imagino Jesus desfrutando daquela refeição que Maria servia, que Marta servia. Eu imagino ali a alegria e o compartilhamento, irmãos, de palavras trocadas ali, de felicidade. Mas tem gente passando necessidade para ajudar dinheiro para depois dizer que é bolsista. Veja comigo essa situação. Olha o que diz. Há uma só coisa que Marta necessitava. Era o espírito de quem, irmãos? O que era que Marta necessitava? Hã? Do que era que Marta necessitava, irmãos? Um espírito calmo e o quê? Devoto. Tem como a gente adorar a Deus se não está calmo, irmãos? Tranquilo, perturbado, preocupado, doente. Por isso que Deus se preocupa tanto com a nossa saúde. O texto está dizendo ali que há uma só coisa que Marta necessitava, era um espírito calmo e devoto. Então Jesus estava dizendo, e ele percebeu que Marta não tinha um espírito devoto e nem tampouco tinha um espírito de calma em sua vida. E ele continua dizendo, mas profundo anseio de conhecimento da vida futura, coisa que ela não tinha, e também imortal, e as graças necessárias ao progresso espiritual. Ela precisava também mais de quê, irmão? De menos ansiedade em torno das coisas que ela então, ou seja, que passam. Tem pessoas ansiosas com coisas passageiras, irmãos, e Deus está dizendo que ela não precisava daquilo ali, e mais pelas que permanecem para sempre. Jesus quer ensinar a quem, queridos? Seus filhos a se apoderarem de quantos? De toda oportunidade de adquirir conhecimento que os tornará o que, queridos? Sábio para a salvação. A causa de Cristo, escuta isso aqui, irmão, na parte vermelha. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e energéticos, diz aqui o texto. Existe vasto campo, para quem? Para as Martas, com o seu zelo, no culto ativo, que sente-se também elas, com quem? Que sente elas primeiro, escuta isso aqui, irmãos. Porém, com Maria, aos pés de quem? De Jesus. Seja a diligência, prontidão e energia santificada pela graça de Cristo, e então a vida será o que, querido? Uma invencível força para o bem. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos.
Jesus não está criticando o excesso de preocupação de Marta. Você sabe o que Jesus estava criticando, irmãos? É que Marta estava preocupada com as coisas que ela não poderia resolver sozinha. E Jesus está dizendo: sente-se primeiro, quem tem esse espírito, aos pés de Cristo, sente-se as Martas, aos pés de Cristo com as Marias, para então receber lá dentro dele força e continuar então o seu progresso. Esse é o lugar preferido de Maria. Olha o que diz o texto de Lucas capítulo 7, versículo 38 e 39. Estando por detrás, aos pés de Jesus, quem que estava lá, irmãos? Quem faz a Bíblia sabe quem está falando nesse texto. Se eu perguntasse a muitos aqui, talvez não sabia. Você sabia disso? Talvez tem muitas pessoas que não sabem por que se trata dessa situação. Jesus foi convidado a um jantar na casa de um homem chamado quem? Simão. Maria foi para lá, mas ninguém chamou Maria lá. E perceba por que Maria, eu descobri hoje no meu estudo, por que Maria ela gostava tanto de estar aos pés de Cristo. Ela está dizendo, aos pés de Jesus, chorando, molhávamos com o que, queridos? Com as suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume ali o qual tinha levado. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado, o que ele faz, irmão? Diz consigo mesmo, ele diz lá no seu íntimo: se este homem fosse um profeta, diz o texto aqui, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está fazendo o que, querido? Tocando nele, porque era uma pecadora. Mas Jesus estava ali, irmão, e ele lia pensamento. Imagina Jesus pregando aqui e eu aí embaixo e tudo que eu estava pensando a respeito. Agora continua. Veja a imagem, irmão. Maria foi aí atrás da comida que estava nessa mesa? Não. Ela não foi aí atrás de uma bolsa de comida. Ela não foi aí ver se ninguém dava um resto de pão, até porque ela não tinha condição. Ela foi aí porque ela sabia que o querido dela estava ali. Por que Maria gostava tanto desse lugarzinho, não? Por que Maria gostava tanto de estar junto de Jesus e aos seus pés? A gente passa despercebido por esses textos. A citação meio grande, mas meio que vale a pena, irmãos. Olha o que está escrito. Aí Jesus vai repreender o camarada que está lá. E nessa repreensão tem algo muito profundo que eu queria trazer comigo. E que vocês pudessem meditar. Entrei em tua casa, continuou Cristo, e não me deste o quê? Água para os pés. Maria lavou com lágrimas. Mas com lágrimas de arrependimento. Lágrimas de o quê, queridos? Arrependimento. Não era lágrimas de falsidade. Maria estava lavando os pés de Cristo. Eu vi um sermão de um camarada, que eu não vou citar nome, todos nós podemos errar, e esse sermão está por aí, um vídeo dele aí que ele disse que esse negócio de que Maria era uma prostituta, foi que veio da igreja católica, e aí um pessoal ali debate lá. Porém, o White deixa muito claro, e a Bíblia é muito clara em dizer que era essa Maria aqui. Cada um lê do jeito que quiser. Porém, eu quero ficar com o que Deus disse. E era ela. E por que essa mulher estava chorando aos pés de Cristo? Continua lendo, com lágrimas de arrependimento. Originadas em que, irmãos? Vocês conseguem ler? No amor. Amém, igreja? Amém. O arrependimento de Maria vinha de lágrimas de sinceridade, originada do amor que ela sentia por Jesus. Olha o que diz mais, irmãos. Maria lavou-me os pés e enxugou-os com os próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é aquele beijo, irmão, de lado que Paulo usava ele, entende? Hoje quem usa esses beijos é as mulheres. Olha só, ele está bom demais. Por isso que ele está se beijando com o homem, dando beijo na face. As mulheres que têm esse comportamento, não é? Entende? Aí está dizendo ali, não me desse ósculo. Mas esta mulher aqui, tu, irmão, escuta isso em nome de Jesus. Mas esta mulher que tu despreza desde que ela chegou na tua casa. Aí texto. Que tu despreza, desde que entrou, não tem cessado de me beijar nos pés. Jesus estava ali com os pés empoeirados, irmão, e Maria lavando e beijando. Tu fazia isso? Tu fazia isso? Aí tu não é cristão? Tu não diga crente?
ser é outro. Se Jesus tomasse a forma humana, chegasse com os pés cheios de poeira aqui, com as roupas que ele andava com ela, talvez muito ficasse. Sairia logo de perto. Muitos faziam isso. Muitos. E ele está dizendo, essa mulher a quem tu despreza, desde que ela chegou aqui, tu tem desprezado. Tem muitas pessoas desprezadas, irmãos. Por nós, por muito de nós estamos desprezando pessoas que na maioria das vezes são muito mais fervorosas, muito mais cristãos do que nós. Eu tenho que te dizer isso. Estamos desprezando. Aquele fariseu, querido, ele se pensou que estava, Jesus vai me parabenizar, eu estou dando mal, nosso chique é ele. Quem foi que foi parabenizado lá? Olha o que ele está dizendo, sabe? Tu fosse negligente, tu não me desse rósculo, tu não lavasse meus pés. E essa mulher que tu despreza, ela está fazendo tudo isso, irmão. Agora, imagina o tal focinho desse fariseu. Deixa eu voltar aqui. Imagina o tal focinho desse fariseu. Olha o que diz mais aqui. Olha o que diz. Cristo contava as oportunidades que se mantivera de manifestar seu amor pelo seu Senhor. E aqui eu quero entender algo com vocês, irmão. O que está dizendo aqui o texto? Cristo contava as oportunidades que Simão teve de manifestar amor pelas coisas que Deus já tinha feito por ele. Sabe quantas vezes ele manifestou? Nenhuma. E sabe o que Maria estava fazendo e que fazia? Aonde ele encontrava com Jesus, ela fazia isso aqui. E ainda diz mais. E o apreço pelo que fora feito por ele. Claramente, se bem que com delicadas polidez o Salvador assegurou aos seus discípulos que o coração se lhe magoa quando seus filhos se descuidam de manifestar gratidão para com ele por meio de palavras, atos de amor. Olha, irmãos, escuta isso aqui que eu vou dizer a vocês. Se preocupe tanto com a hora não. Se você pode ser um cristão mais famoso desse mundo, você pode ser um pregador, o melhor pregador dessa igreja, o melhor cantor. Se tu não tiver isso aqui que está nesse nome vermelho, seus filhos se descuidam, sabe, querido, de manifestar gratidão para com ele por meio de palavras e atos de amor. Deus não te tem por crente nem a mim também. Não eu estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Entenda do jeito que você quiser. Nessa outra citação ele ainda diz: entre os mais firmes discípulos de Cristo, quem que se achava? Quem é que estava entre eles? Lázaro, diz aqui, achava-se Lázaro de Betânia, desde o primeiro encontro que tivera, havia sido forte sua, que querido? Fé em Cristo. Profundo era o amor que ele dedicava, e muito amava o Salvador. Está falando de Lázaro. Foi em benefício de Lázaro que Cristo fez o que, irmão? Realizou o maior dos milagres de Cristo. O Salvador beneficiava a todos quando ele buscava o auxílio. Ama a toda a família, diz ali, humana, mas ele liga-se a alguns por laços especialmente ternos. Seu coração estava unido por forte vínculo de afeição à família de Betânia, está dizendo aqui o texto. Olha que coisa interessante, irmãos. E por meio dela, ele foi então realizada a mais maravilhosa de que, querido? De suas obras. Lázaro amava a Cristo. Eu estou encerrando, irmão. Eu estou encerrando. Eu quero ler esses textos aqui com vocês bem rápido. Nesse lar tão aprazível, aconteceu uma doença ali dentro. Eu vou só dar uma resumida aqui. O homem chamado Lázaro estava o que, queridos? Doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou ali então aquele perfume caro nos pés do Senhor e o enxugou com os cabelos. As duas, que, queridos? Irmãs, enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está o quê? Muito doente. Lázaro é o que de Jesus? O que Lázaro é de Jesus? Amigo. Amigo querido. O texto está dizendo aí, esse texto aí é da Bíblia, não é do Espírito de Profecia. Teu amigo querido está doente. Quando Jesus ouviu isso, o que aconteceu, irmão? Disse: a doença de Lázaro não é a quê? Não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de quem, irmãos? De Deus. Para que o Filho de Deus receba glória por meio dela.
Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, o que ele faz? Que Lázaro estava doente, ele estava doente, ele ficou mais quantos dias lá? 2 dias onde ele estava. E sabe o que acontece, querido? Eu só vou mostrar o texto aí, mas não vou ler não. As irmãs de Lázaro quase se decepcionaram, mas elas continuaram acreditando. E sabe o que acontece, irmãos? Jesus veio, não no momento que elas queriam, mas Jesus veio. Eu vou adiantar alguns textos aqui para nós terminarmos. Quando Marta diz, João capítulo 11, verso 20 e 21, quando Marta soube que Jesus havia chegado, o que acontece? Foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou aonde, querido? Em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta agora é quem corre, aquela que estava preocupada, irmão, era quem corre. E veja o que acontece. O texto diz aqui, em seguida ela voltou para casa e chamou quem? Maria. A parte diz, o mestre está aqui e ele quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi aonde? Até onde estava Jesus Cristo. E o outro texto vai dizer, assim que ela chegou ao lugar onde Jesus estava e o ouviu, o que foi que ela fez, irmãos? Foi para o seu lugar costumeiro, caiu aos pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós estamos encerrando, irmãos. Estamos acabando. Depois o texto vai dizer, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, foi quando Jesus ressuscita. Eu estou só apresentando o texto onde Jesus, o lugarzinho que Maria gostaria de estar. Até no momento que Jesus ressuscitou, quando Maria reconheceu Jesus, quando ela morreu, para os pés de Jesus. Aqui nós encerramos, irmãos. Eu quero te dizer, não, mas foi porque acabou. Acabou. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Deixa eu te dizer. Queridos, aonde é o teu lugar de preferência? Na comunhão. Qual é a tua preocupação? É em estar em primeiro lugar? Ou estar nos pés de Cristo? Você que está ouvindo e que acompanhou essa mensagem até agora, aonde é o seu lugar na comunhão? Aonde é o seu lugar na igreja? Sabe, o meu lugar importante não é aqui no púlpito da igreja, não é nas bancas da igreja. O meu lugar importante, sabe aonde é? É aos pés de Jesus, de joelho, orando e estudando a sua palavra. Queridos irmãos, eu não sei como a mensagem chegou ao seu coração. Eu não sei. Eu sei que eu transmiti aquilo que Deus me mandou. E eu quero te dizer algo. O lar de Betânia era o lar que Jesus mais amava. Mas eu espero que Jesus nessa noite, que eu e você possam dar permissão para que Jesus entre dentro dos nossos lares e desenvolva conosco um relacionamento tão amigável, capaz das pessoas fazerem como as suas irmãs. Jesus, teu querido amigo Paulo, teu querido amigo Tiago, tua querida amiga Janaína, o irmão Adriano, o outro irmão que está ali, que eu esqueci o nome dele. Como? Não. Entendeu? A querida irmã Cício, teu querido amigo Pio, cada um que aqui está, irmão, Dinho, Nenê. Jesus quer nos chamar, sabe de quê, irmão? Amigos íntimos. Porque um amigo íntimo a gente desabafa com ele, na verdade. Nós confiamos, a gente rasga o verbo com ele. Vai vir uma pessoa cantar aqui assim, vai cantar um louvor aqui ainda. Vai vir uma pessoa cantar aqui, irmãos. Ao ela cantar esse louvor, se Deus falou do teu coração nessa noite, e se você gostaria de que a atmosfera do seu lar, da sua família, fosse como o lar de Marta e de Maria e de Lázaro, o lar de Betânia, à medida que Dinho começar a cantar esse louvor, fique de pé, vem aqui à frente. Cadê você aqui na frente? Subi aqui para cima. Eu vou orar por você no final, certo? E você também que está nos acompanhando pelo Facebook, se aproxime, se ajoelhe, derrame suas lágrimas, lave os pés de Jesus com as suas lágrimas, como fazia Maria de Betânia. Boa noite.
eu preciso de tua força. Implanta em mim o teu querer, como um refúgio alcançado. Venha aliviar toda dor, enche o ser de alegria. Quero provar o teu amor. Vem, Santo Espírito, sobre mim, pois eu preciso de ti. Eu quero ser um vaso novo em tuas mãos, ó Senhor. Como oásis no deserto, vem minha sede saciar. Como uma flor que desabrocha, faz teu perfume exalar. Vem, Santo Espírito, sobre mim, pois eu preciso de ti. Eu quero ser um vaso novo em tuas mãos, ó Senhor. Em tuas mãos, ó Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que louvor tão bonito. Que nós venhamos a ser exatamente um vaso novo nas mãos do Senhor. Se você que, quem sabe, ouviu esse louvor nesse momento lá na sua casa, a mensagem, eu quero te convidar nesse momento a dobrar seu joelho perante Deus e deixar que Ele te transforme em um vaso novo. Eu também vou fazer isso aqui, para que o Senhor Jesus nos transforme. Aqueles que sentirem desejo e quiserem se ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar. Certo? Para que Deus possa trabalhar poderosamente em nossas vidas. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por aqui estarmos. Tenho certeza que foi uma bênção, Senhor Deus, como todos os outros dias. Mas como foi falado aqui, Senhor Deus, como foi pregado, não adianta, Senhor Deus, a gente vir, a gente escutar e realmente não colocar em prática, Senhor. Não adianta, pode vir semanas e semanas da família, semanas de oração, mas que a gente possa ter o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que a gente possa realmente ter comunhão contigo. E é verdade, Senhor Deus, muitas vezes estamos muito preocupados com as outras coisas e o principal a gente deixa de lado, Deus. Eu te peço, Pai querido, nos perdoa, nos ajuda a enxergar que a coisa mais importante desse mundo, Senhor Deus, é o Senhor, meu Deus. Temos que colocar em primeiro lugar em tudo, Pai. Isso é em tudo. Realmente não adianta estarmos aqui correndo para um lado para o outro, seja na vida profissional também, para um lado para o outro, onde sabemos que o reino aqui não é na terra, Pai, sim no céu. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos melhores. Que a gente possa realmente ser o que o Senhor quer que a gente fosse. Que a gente tenha um lar, Senhor Deus, onde o Senhor possa habitar nele. Que a gente tenha um lar, Pai querido, onde o Senhor possa ter gosto de ali estar. Nos abençoe nessa semana que a família está acabando. Hoje é o 6º dia, mas que o Senhor possa trazer ainda, Senhor, aquelas pessoas que
estão em casa, que não vieram, não vieram por aqui, para que venham aprender, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar para nós. Peço que o Senhor nos abençoe. Em nome do Filho do Senhor Jesus, amém. Se você não perdeu o tema da manhã, o título do sermão da manhã é Cristo nos convida a vir à igreja. Então não perca, Deus tem algo grandioso para nós amanhã. Convide seus familiares. Amanhã nós vamos estar no mesmo horário, esperando por você, para transmitirmos então a palavra do Senhor. Mas esteja aqui nesse ensino conosco. Um abraço e que Deus te abençoe. Continue no seu lugar, o diácono vai liberar a saída.